Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Nada melhor do que orar com a esposa, né? Com a minha língua. Glória a Deus. O Senhor irá falar contigo, irmão. Abra o teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar através da tua palavra que será ministrada nesta noite pela tua serva. Usa como porta-voz da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é minha com toda a vida. Glória a Deus. Eu vou comer o povo de Deus com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a tua Bíblia lá em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27. Hoje nós vamos falar um pouco sobre obediência. Aleluia. Obediência e comunhão com Deus. Essa sempre foi a vontade do Senhor, amados. Desde que Ele criou o homem, foi ter comunhão com o homem, né? E o maior desafio do inimigo é romper essa comunhão. Tiago 1, versículo 22 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque, ao contemplar a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu do que tal era, né? Porque essa carne aqui, ela muda todos os dias, né, irmãos? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Os irmãos podem sentar e eu vou estar louvando o Senhor e vamos entrar na palavra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Eu sou grata a Ele porque é Ele quem me sustenta. Oh, aleluia. Ele está aqui, amado. Clama por Ele. Quem é o homem que teve de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao
Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se não houvesse obediência, né? Aquele povo teria sucumbido nas mãos de Faraó. Havia um mar muito grande à frente daquele povo. E quando aquele mar foi aberto, ouviu-se uma ordem: marcha. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, permanecemos no deserto porque não queremos marchar, Verdade de Deus. porque não queremos obedecer. E ficamos dando volta, e não chegamos aonde o Senhor quer que eu e você chegue. Canaã é terra de promessa. Aleluia. E quando se fala de promessa, se fala de propósito. Canaã foi a primeira das conquistas de Israel, né? Mas o Senhor tinha muito mais para aquele povo. E Ele tem muito mais para mim e para você. Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu estava querendo ir por um caminho e o Senhor acaba nos levando por outros caminhos, né, irmãos? E quando, já como Severino leu em Provérbios, né? Guarda a palavra do Senhor. Assim como a gente guarda os ensinamentos dos nossos pais, né? Tem coisa que a minha mãe fala que faz mal, pode o médico me dizer que não faz. Mas eu acredito na palavra da minha mãe. Porque é com ela que eu convivo. É ela que eu conheço, né? E quando o Senhor, Ele criou o homem e a mulher, e Ele criou aquele jardim, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor passeava pelo jardim, né? Todos os dias. E o que o Senhor queria com o homem? O Senhor sempre quis comunhão com o homem. Porque havia acontecido uma rebelião no céu por desobediência. E anjos, 1/3, não é pouca coisa. 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. E foram lançados de lá para cá. Eles que já conheciam o céu e a sua glória. E quando Satanás ele se rebelou contra Deus, uma criação de Deus, né? Porque Deus ele criou todas as coisas. Eu acredito que o coração de Deus se entristece. Porque quando a gente educa um filho e você vê ele em desobediência, você se entristece. Imagina, você só educou, Deus criou. E a Bíblia vai nos dizer que no mesmo instante o Senhor já cria um plano de formar o homem. E os anjos, irmãos, foram criados por Deus. Mas só o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E o que Deus queria, vindo todos os dias conviver com o homem? Impedir que o homem se corrompesse, que o homem esquecesse dos seus mandamentos e que ele se rebelasse, assim como Satanás havia se rebelado. E então, em contraposto a isso, havia o plano do inimigo, de que Deus quer comunhão, eu quero desunião. Então, desde que Deus criou o homem, o inimigo planejou, arquitetou e orquestrou uma maneira de quebrar aquilo que Deus queria com o homem. Aleluia. E ele observou, como ele observa a mim e a você. E eu acredito que não foi no primeiro dia que ele incorporou-se na cobra para falar com Eva. Eu acredito que por muitos dias ele observou a mulher e ele observou o homem. Ele está aí há muito tempo. Ele não dorme, ele não come, ele não descansa. Ele só observa. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas a Bíblia não diz que ele é leão. Diz que ele ruge. Então ele observava a Eva, as atitudes de Eva, as atitudes de Adão, os momentos em que ela estava sozinha. Por isso que precisamos, né, irmão, sempre ter alguém conosco, alguém que nos desperta, alguém que nos alerta, alguém que nos corrige. Porque é difícil para nós mesmos olharmos para as nossas dificuldades, olharmos para os nossos
erros e nós nos autoconsertarmos. Não existe você se autoconsertar, você se automedicar. Nem o médico, ele pode se autorreceitar. Quando ele precisa, ele vai a um outro profissional. Se a psicóloga está com algum problema, ela vai a outro psicólogo. Se o pastor precisa de aconselhamento, ele não se aconselha a si próprio, ele procura pastores mais velhos para que possa aconselhá-lo. Então Satanás começou a observar e ver os momentos em que Eva se encontrava sozinha. E aí ele começou a pensar: como é que eu vou fazer quebrar essa comunhão? Porque enquanto Deus estiver com eles em todo o tempo, eu não vou ter chance. E essa era a intenção do Senhor, né? Está todos os dias com o homem no jardim, ensinando. No mundo tem um ditado que diz que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. É como você sempre falar para o teu filho: não atravessa no farol vermelho, não atravessa no farol vermelho. Mas quando ele está com você, dá uma corridinha rapidinho. O que ele guardou? Ele guardou a tua palavra ou a tua atitude? É como você falar para o teu filho: respeita a tua mãe, respeita a tua mãe, mas você é grosso com a tua esposa. Ele vai guardar a tua palavra ou a tua atitude? Verdade. Nós seguimos a atitude. Verdade, meu Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz então que o Senhor convivia com o homem, para que o homem olhasse para Deus e entendesse que ele era a imagem e semelhança de Deus, e que a cada dia o homem se parecesse mais com o Senhor. Porque é isso que acontece. Que é mesmo começa a conviver muito com alguém que tem sotaque. Dali a pouco está fazendo o quê? Falando sotaque. Quando a gente começa a ir para a igreja, a gente já começa: ô glória, misericórdia. É natural nós nos parecermos com as pessoas com as quais a gente convive. Da mesma maneira, irmãos, que se a gente começa a conviver com pessoas que escarnecem, que mentem, que enganam, que têm prazer no mundanismo, você começa a se parecer com essas pessoas. Você começa a contar piada maldosa e achar engraçado. Daqui a pouco você está falando palavrão e acha que é normal. Você começa a mentir, você começa a enganar, você começa a se comportar tal qual aqueles com os quais você convive. E essa foi a estratégia de Satanás desde o primeiro dia e permanece até hoje. Até hoje ele usa a mesma estratégia. Porque deu certo, não deu? Com a convivência dele rodear a Eva, irmãos, o inimigo, ele não trabalha com verdades. E muitas vezes, ele nem compra uma mentira. Ele trabalha com a dúvida. Porque pior é a dúvida. Porque uma mentira, você contesta com a verdade. Se eu disser está claro, e você está vendo que é verdade, que está escuro, você consegue contestar. Mas se eu falar assim: eu não acho que está muito escuro, está mais ou menos, isso cria dúvida no teu coração. Então você começa a questionar e daqui a pouco você está lá no meio. Você não sabe o que é verdade e você não sabe o que é mentira. Você não sabe o que é certo e você não sabe o que é errado mais. Porque o que ele fez? Ele plantou o quê? A dúvida. E foi isso que ele fez com Eva. Ele plantou uma ideia dentro de Eva de que talvez Deus estivesse mentindo, de que talvez não era bem assim. Ele não apresentou Deus como errado e ele como certo. E até hoje ele não faz assim. Hoje o que ele mais usa não tem nada a ver. E ele planta a dúvida. Ele não fala para você: é errado. Não. Ele planta a dúvida. Não, acho que não tem nada a ver. E aquilo, a Bíblia diz que você tem que ser quente ou frio, porque senão o Senhor vai te vomitar. Quem é que já tomou água morna? Tenta para você ver. Beleza. Realmente embrulha, né? O nosso estômago. E quando o Senhor fala
que Ele não quer que você seja nem quente nem frio, Deus está dizendo que Ele não quer que você seja morno, né? Que você tenha dúvida, você tem que ser ou quente ou frio. Porque se você se assume perdido, aquele que está perdido encontra-se, quer ser achado. Então, se você assume que você se perdeu, você procura o caminho de volta. Isso é você estar frio. Você estar quente é você ter certeza que você está no lugar certo, no caminho certo. Agora, quando você está morno, você para no meio da rua, você não vai nem para frente nem para trás. Você está o quê? Na dúvida. E é isso que Ele tem feito. Eu já me perdi algumas vezes, irmão. Olha, em lugar que eu achava que eu sabia andar. E aí chega uma hora que você para e você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E ali você perde um tempo. E às vezes muito tempo. Porque eu nem sei se eu estou no caminho errado para que eu volte tudo. E eu nem sei se eu estou no certo para prosseguir. E esse é o grande X da questão. É isso que Ele tem feito com muitos. É por isso que temos achado tantos parados, estacionados. Nem vai para frente, nem vai para trás. Nem melhora, nem piora. Por quê? Está na dúvida. Se faça hoje quente ou frio. Decida hoje, eu sou quente ou eu sou frio. Porque se você for frio, se você reconhece que você está no caminho errado, está no lugar certo. Porque aquele que tem a vereda da justiça, Ele está aqui para te mostrar o caminho. E se você sabe que você está no caminho certo, marche. Porque aquele povo que estava em frente ao mar está no caminho certo. Mas se ele tivesse parado, tinha morrido, não. O mar não ia ficar aberto um mês, 2 meses. As coisas de Deus é rápido. O Senhor, quando Ele te chama, quando Ele tem um propósito, é rápido. Deus não vai ficar esperando 2, 3, 4, 5 anos você se decidir. Muito menos o inimigo. Esse é mais rápido ainda. É o que ele mais quer. É a gente em cima do muro para ele derrubar, cair, morrer. Porque ele está em cima do muro, ele está dentro, ele está fora. Está onde? Está onde? Quem não está com Deus está onde? Não existe, amado. Não se engana. Aleluia. Achando que porque você está em cima do muro, você está, talvez o serei salvo. Não existe. Ou você está com o Senhor, ou você não está. É sim, sim? Não, não. Está em cima do muro, já é dele. Não se decidiu. Precisamos nos despertar. E foi a palavra que foi lida aqui nessa noite. Tanto pelo Diácono Severino, que falou sobre obediência, sobre guardar a palavra. O hino que foi louvado falou sobre obediência. E assim, a obra de Deus, o culto ao Senhor, ele tem que ser assim. Ele tem que ser direcionado àquilo que Deus quer falar conosco. E aqui na palavra diz que não adianta você. A palavra que eu li disse que você tem que ser rápido em ouvir, né? Tardio em falar. E mais tardio ainda em si. A gente tem muito pressa de falar. A gente é apressado. Às vezes a pessoa está contando. Não, eu já sei. Sabe nada. Já quer dar opinião, já quer falar. E nós temos que ter mansidão no ouvido. Por isso que tem 2 ouvidos. Eu cansava de falar com minhas crianças na escola. Meus amados têm 2 ouvidos. Eu vou ouvir mais e falar menos. Por isso que o Senhor nos deu 2 ouvidos. Ouvir 2 vezes antes de falar uma. E às vezes a gente tem pressa em se defender, né? E às vezes não ouve em se justificar diante de Deus. Eu acho assim, irmão, se há uma justificativa, é porque algo foi feito errado. Porque quando você não precisa justificar, é porque você fez o certo. Eu lembro quando eu trabalho, eu procuro fazer tudo certinho. Que a hora que tem reunião, eu não me preocupo. Porque eu sei que eu não tenho o que me chamar a atenção. Porque eu sei que eu fiz as coisas corretamente. Quando a gente tem medo de correção, é porque lá no fundo, a gente sabe que fez algo mal. Eu lembro que quando tinha... Era mais comum, né? Acho que a gente buscava mais a Deus naquela época.
E geralmente no culto sempre tinha alguém que revelava o pecado. E aí quando a pessoa estava meio torto, já nem queria naquele dia que aquela irmã ia pregar. Ai, fulano vai estar lá, não adianta, irmã na tua casa, irmã na tua porta. Eu tiro por mim. Eu lembro que quando eu me converti, e assim, Deus, Ele trabalha se você deixar. O Satanás não. Para ele entrar e colocar dúvida, te desmantelar, é assim, ó. Mas o Senhor, Ele trabalha na tua vida na medida que você dá a ousadia para que Ele trabalhe. E lá quando eu me converti, eu era muito vaidosa. Meu Deus do céu. A mãe sabe, só a misericórdia de Deus. E naquela época eu era magrinha. E aí eu achava que eu tinha que andar muito bem arrumada, né? Apertadinha. E eu lembro que passei um vento, estava sem dinheiro. E aí eu olhava para o meu guarda-roupa e dizia, não quero ficar repetindo essas roupas. Estou cansada dessas roupas, Senhor. E eu não falei para ninguém. Dobrei meu joelho e olhava a minha oração, meu Deus. Ai, Jesus, não tem dinheiro para trocar essas roupas. Vamos jogar essas roupas, para ir dessas roupas. E aí tinha um irmão de Cleito, muito usado por Deus. Que homem usado por Deus. Mas o medo era esse. Que o homem era usado demais. E aí, a minha amiga, ela morava em cima da igreja, ela era caseira da igreja. Não que eu congregava de um outro ministério. E eu sempre gostava de ir na casa dela, mas eu disse assim, eu não vou no dia de culto, porque vai que eu toco com o irmão de Cleito e ele vai revelar. Porque eu sei que a gente sabe. A gente sabe, gente. A gente se engana, mas a gente sabe quando a gente precisa se consertar. Amado, o dia que a Bíblia foi a exceção da tua saia, tem misericórdia. O dia que tu vir no culto e precisar de oração e não vir, porque talvez o teu decote vai constranger um pregador, ninguém precisa te falar. É verdade, a gente sabe. E aí, eu gostava muito dela, né? Eu fui lá na casa dela, eu vi que não era culto. Meu Deus, o homem não foi lá. Aí ela disse assim, ai, irmão de Cleito, eu falei, misericórdia, eu vou lá pro quarto. Eu vou lá pro quarto, Angélica, tu não disse que eu tô aqui não. E ó, e ele nem me conhecia, mas eu já conhecia, porque o homem de Deus é assim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Eliseu passava, aquela mulher olhou e disse pro marido, esse que não é homem de Deus, vou fazer um quarto para ele. A Bíblia não diz que ele conhecia aquela mulher. A Bíblia diz que ela ouviu e ela reconheceu que ele era o homem de Deus. Então, quem é homem e mulher de Deus, as pessoas te conhecem sem você conhecer a pessoa. E ele não me conhecia, não. Aí eu conhecia a fama dele. Eu disse, o quê? Eu vou me esconder lá no quarto. E aí ele fez a oração. E aí eu achei que o homem já tinha ido embora e saí de fininho. Quando eu vi, não dava para voltar mais. Eu falei, Jesus, não revela nada para ele não. Eu vou me consultar, Jesus, olha. E aí ele olhou para mim e disse assim, por esses dias você fez essa oração. Eu já me arrepiei, né? Fiquei vermelho, sim. Até gagueja na hora. E ele olhou para mim e falou assim, tu oraste ao Senhor, tu não falaste para ninguém. E tu falaste para Deus, Senhor, eu estou cansada dessas roupas. E eu queria renovar o meu guarda-roupa. E aí ele olhou para mim e disse assim, olha, Deus manda te dizer que Ele vai renovar o teu guarda-roupa. Mas não é da maneira que tu quer. Não é de dentro, de fora para dentro. É de dentro para fora. Falei, amém. Na hora eu não entendi, né? Pensei, né? Vou ganhar tanto dinheiro, tanta roupa, que eu vou pegar essas que eu tenho e vou doar. E não, irmãos, o Senhor estava falando que aquilo que eu tinha não prestava. E às vezes, para que o Senhor venha usar o novo, Ele precisa tirar aquilo que não presta. E foi isso que Deus fez comigo. Descobri que eu estava com tiroide, o corpinho de violão, em alguns meses aumentou 30 quilos, meses assim, ó. Sabe por quê, irmãos? Se você não vai pelo amor, você vai por onde?
Se eu tivesse aquele corpinho de violão, eu tenho certeza que eu não tinha mudado as minhas vestes. Eu, o Senhor, me conhecia. Aleluia. Deus, Ele é espiritual. Mas se Ele precisar tocar na tua carne, para que você fique da forma como Ele te quer, Ele toca. Aleluia. E eu sempre gostei, irmãos, de louvar. Não tem assim a voz maravilhosa, linda, né? Mas eu gosto. E que aquelas roupas não dava para Jesus me usar não tá? Não dava, não tinha condição, irmão. E aí quando você engorda um pouquinho, você não quer mostrar. Você quer o quê? Esconder. Por quê? É precioso para Deus. Isso aqui não foi feito para o homem. Isso aqui é templo dele. E ele tem ciúme de mim, de você. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos reconhecidos pela beleza exterior, mas porque Ele é na nossa vida, né? Você vê que não se vê nem falar as características de alguns profetas. O que se vê falar é o quão eles eram usados, né? O quão eles eram na mão do Senhor. Essa foi a minha experiência. Vai chegar a tua. E quando Deus quer falar, não adianta correr. Se Ele tiver que falar contigo, porque Ele já falou comigo, ó, direto no meu ouvido, eu nem te profeta. Ele nos constrange. O Espírito Santo nos constrange. Mas para Ele nos constranger, Ele tem que estar onde? Ele tem que estar comigo. E é por aí que a gente vai. Porque a Angela está se passando e eu não posso chamar atenção. É por aí que a gente vai, amados. Deus criou o homem, criou o jardim do Éden, criou a comunhão com o homem. Veio lá Satanás, sujo, imundo, ceboso. Entrou no meio, que é o que ele faz. Plantou a dúvida, separou a comunhão. Deus na mesma hora. Quando ele corrige Adão e Eva, ele já profetiza, ele já declara o que será feito. Do teu ventre vai nascer um e vai pisar a cabeça da serpente. Quem era essa serpente? Era a cobra? Daquele dia em diante, todo menino que nascia, Satanás ganhava os olhos. Será que é esse? Será que é esse? Então o Senhor sempre quis restaurar a comunhão dele conosco. E veio muitos profetas antes de Jesus. E conseguiram por algum tempo até, né? Sempre que o povo, porque Deus sempre quis comunhão com o povo, amado. Nunca foi a vontade do Senhor você estar longe dele. Sempre que o povo se arrependia, o que é que o Senhor fazia? Como o pai, né? Qual é o pai que tem um filho arrependido e vai lançar fora, né? Não tem como, né? Não dá. E tu nem formou ele. Imagina aquele que formou. E aí, veio Jesus nasceu. E Jesus morreu pela remissão do meio do pecado. Enquanto Jesus estava aqui na terra, o povo estava, né? Porque ele levava ali, ó. Não pensa que a pregação de Jesus era amorzinho, não. Era aqui, ó. Era correção. Era só 3 anos que ele tinha para colocar o povo no eixo. Porque Deus corrige aquele que ele ama. O pai corrige o filho que ele ama. Dói? Dói. Injeção dói? Dói. Mas cura? Cura. Opa! E comprimido demora mais? Muito mais. Melhor injeção, né? Viu, criança? Melhor injeção. E aí, Jesus nasceu, ensinou o povo, né? Trouxe o povo de volta, ensinou que religião não é sinônimo de comunhão, muitas vezes é sinônimo de separação. Verdade, meu Deus, aleluia. É como a gente leu aqui no final, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos. O que é isso? O que é cuidar dos órfãos e das viúvas? O que é? O que é? É o quê? O quê? Amor. Compaixão. Cuidar um do outro. Foi para isso que Deus falou, né? Não adianta um culto lindo, cheio de gente e louvores lindos, se não houver esse cuidado, esse amor, essa comunhão que Deus quer comigo e contigo. E aí Jesus foi e trouxe o povo de volta. Deixou o legado, como deveria ser seguido a sua obra. A gente é teimoso às vezes, mas a gente sabe, mano. A gente sabe. Eu lembro, minha mãe nunca gostou de palavrão. Graças a Deus. E olha, às vezes eu estava
na escola, escapava um, parecia que os olhos dela estavam em cima de mim. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo ardente. Ele é tudo. E aquele que tem o Espírito Santo já constrange. Pô, você acha que ele não me constrange, não? Muitas vezes, irmãos. Às vezes eu roubo lá no espelho do outro, uma linda, maravilhosa. Quando eu dou um passinho para ele, não, tá não. Não tá não. Volte. Não é assim que eu te quero. E às vezes as pessoas não entendem. Deus nos quer. O Senhor, ele tem algo diferente com cada um. Tem um chamado diferente de cada um. Cada profeta, Deus usou de uma maneira e eles se comportavam de uma maneira. Tinha um que vivia lá no deserto comendo mel, tinha outro que andava com o jugo no pescoço, tinha outro que tinha um ajudante que era Geazi, andava para lá e para cá, ganhou até quartinho para dormir. Teve outro que teve que se enfiar lá na caverna. E o Senhor, ele trata com cada um. Você tem que entender o que Deus quer contigo, como Ele te quer. Verdade, meu Deus. Tem coisas, irmãos, eu tenho muitas amigas evangélicas que são de outros ministérios e que se comportam de maneira diferente e que Deus usa, mas o que o Senhor tem comigo é assim, vou fazer o quê? E às vezes eu até quero puxar um pouquinho para o lado delas, porque às vezes é mais fácil, mas assim que o Senhor me quer. Porque o que Deus tem comigo é assim. Você tem que entender como que Deus te quer. O que Ele tem contigo. Não é questão de certo ou errado. É questão de propósito. O que Deus tem para a minha vida. E quando o Senhor Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele, verte o seu sangue por mim e por você, para que essa comunhão não dependesse mais de terceiros. Porque até então necessitava de um sacerdote, né? Alguns, coitados, até morriam. Porque tinha que ir, ganhava a cordinha, tinha que ir, mas não estava pronto para ir. Empurrava, vai. E voltava só puxando pela cordinha, amados. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele padeceu, o véu se rasgou. Foi o véu mesmo, sabia? Não é uma metáfora. Realmente, o véu do templo que separava o santo dos santos se rasgou. A terra estremeceu. E aí não precisa mais sacerdote. Eu e ele. E o Espírito Santo, porque ele é um só, né? É um trio que é um só e às vezes confunde a cabeça de algumas pessoas, mas ainda deixa que passou por de doutrina, né? Ele ensina esse negócio da Trindade. Isso é com ele. E aí, quando o Senhor Jesus, ele aparece aos discípulos, né, depois de ressuscitado, ali no monte, e ele diz assim, que ele vai ao Pai, mas ele vai deixar um Consolador. Por quantos dias? Era só de segunda e quarta? Era só no domingo que o Espírito Santo ia ficar com a gente? Ou ele falou, todos os dias, até a consumação do século. O que é a consumação do século? É quando ele vem. Olha aí, irmãos. Mais uma vez o Senhor mostrando para mim e para você que é com a comunhão. É com a convivência que você aprende a servir a Jesus. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo para, assim como lá no Jardim do Éden, que tinha o Senhor que vinha todos os dias conversar com o homem, e o conversar de Deus com o homem, amados, era ensinar, era mostrar como o homem deveria agir. Ele está aqui, o Espírito Santo. E ele quer caminhar comigo e contigo para nos ensinar como devemos agir. E se a gente tem ele, e tem que ter a certeza que tem ele, porque ele não fica no muro não, amado. Olha, se você está quente, agarra nele. Não solta. Se você está frio, caça ele de novo para ele esquentar. Mas desce do muro porque ele não sobe. Né? Ele permanece conosco. É ele que o Senhor nos deu para estarmos em comunhão todos os dias. Não é no sábado nem domingo, todo dia. Não precisa na igreja, o véu se rasgou. É lado a lado, caminhando, porque ele vai te ensinar. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Graças a Deus, né, irmão?